Sejam bem-vindos de volta ao podcast Conectando Saberes, que une a academia ao setor social. No primeiro episódio, a gente explicou o que é esse projeto inédito que veio para transformar e potencializar a região de Campinas. E hoje a gente vai direto para o coração, para o universo desse projeto, que são as pessoas. Então a gente trouxe 3 convidados super especiais, que é o Fabiano Silveira, que tem uma jornada inspiradora no setor e hoje atua na Casa Betel. A Punca, multiartista, educadora e recém-certificada pela Academia Social. E a Aline Figueiredo, que é pedagoga, assistente social, com uma vasta experiência na formação de pessoas para o setor social e, claro, peça-chave na Academia Social. Então, sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação. Eu queria começar pedindo para cada um falar um pouquinho da sua trajetória, da sua atuação no setor social. Bom dia. Eu sou a Aline, estou na política de assistência social há mais ou menos uns 17 anos. Comecei num estágio da pedagogia, num abrigo de crianças e adolescentes. E aí eu brinco que ali o bicho da assistência me picou e aquele sonho da educação infantil de trabalhar com crianças específicos em creche, eu falei, não é isso. E aí o abrigo me trouxe esse lugar enquanto política pública da assistência. Do abrigo, eu me formei em pedagogia e fui trabalhar no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que para mim assim é o que salta aos meus olhos e eles brilham muito. É um trabalho de prevenção na política de assistência. Então, moldei toda a minha trajetória na coordenação desses serviços e aí por diversos territórios de Campinas. Tive uma experiência na Fundação FEAC também, como assistente de projetos. A gente fazia uma articulação com os territórios. E aí, quando vem a pandemia, eu trabalhando de home office, fazendo formações online, nasce a Teoria na Prática, que hoje é a minha empresa de formação, assessoria e consultoria. E também tenho várias vertentes de trabalho. Estou como assistente de projetos da Academia Social, atuo como coordenadora pedagógica pelo GEPS, trabalho como assistente social no Instituto Jô Clemente, que é a PAI de São Paulo, em uma delegacia que atende pessoas vítimas de violência. E também sou tutora do curso de serviço social de 5º até 8º semestre. Então, a minha trajetória ela sempre foi dentro da política de assistência social, com essas ramificações aí desses encontros todos que essa política nos proporciona. Pouca coisa, né, gente? E você, Punca? Eu desde que eu era criança, eu já sabia que eu ia ser artista, mas eu não sabia que eu podia ser educadora, né? Isso daí foi uma parada que entrou na minha vida e mais ou menos uns 2 anos atrás. Eu comecei fazendo algumas oficinas, nada muito sério, mas aí eu comecei a me identificar mais com essa parada de levar a educação, a arte e educação nas escolas, nas instituições e tudo mais. Surgiu a oportunidade de fazer o curso, eu falei, vamos ver qual que é, né? E eu não entrei, na verdade, com muita pretensão. Eu entrei mais pra ver qual que era. E acho que eu fui picada também. E aí foi um negócio que mudou totalmente a minha visão de mundo e até a minha forma como eu lido no ambiente artístico, né? Então, desde então, eu tô aplicando. Agora eu sou contratada pela FIAC e eu tô oficialmente dando aula na Escolinha Branca, levando, né, pra as crianças lá, que sobre arte e educação, sobre educação social, através da cultura hip hop. Mas eu acredito que eu ainda tenho uma trajetória muito grande para aprender, para me desenvolver. Então, tô animada. Muito bom. Legal. Bom dia, eu sou Fabiano. E a minha trajetória, ela se inicia com o Fabiano sendo atendido pela política pública do SUAS, um serviço de convivência, e ali eu comecei a conhecer o projeto, conhecer o serviço e me interessar, né? E aí eu comecei a estudar, passei a maioridade e ingressei no serviço de convivência como educador, né? Aí estudei, fiz faculdade de educação física e continuei oficineiro, né? De educador eu passo para oficineiro
em alguns serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. E sempre querendo a alta complexidade. Mas eu achava que ainda não estava preparado e tal. O que é alta complexidade? A alta complexidade são os níveis de complexidade, que tem a básica, a média e a alta. Que a Aline, depois ela pode explicar melhor para a gente, que são os níveis de atendimento dentro da assistência, né? E ali eu, na básica, eu queria sempre a alta, porque eu me interessava pelos problemáticos do serviço, né? Eu queria entender melhor por que aqueles problemáticos agiam daquela forma. E aí, para isso, eu tinha que estar na alta. E aí, passaram-se tempos e tal, e surgiu a oportunidade da alta complexidade, que foi a Casa Betel, há 7 anos, né? Que eu entrei como educador. E hoje, educador, ele é educador, mas ele muda constantemente, né? Por não ser uma profissão regulamentada, ele muda constantemente a nomenclatura da função, né? Então, eu entro agente de ação social, passo para educador social, aí passo para cuidador. E agora, recentemente, eu mudo de função, de fato, de educador para o administrativo, né? Mas, na minha concepção, quem está na assistência, desde a faxina, cozinha, educador, são agentes sociais. Então, eu continuo um agente social. O que é para você atuar no setor social? Como que você definiria isso? Eu defino, Gabi, primeiro como gratidão, né? Eu estou no serviço social porque eu me apaixonei desde lá da minha trajetória do início e eu tenho isso como uma gratidão e repassar e fazer aquilo que fizeram um dia por mim, né? Uhum. Acho que por isso, e para estar ali, não é simplesmente estar ali por estar. Você tem que querer estar, você tem que gostar do que faz. Você acha que pelo fato de você ter vivido esse outro lado, aumenta a sua conexão, aumenta a sua vontade, como você disse, né, de devolver o que você recebeu de bom? Com certeza. E aí a gente começa a fazer com mais leveza, porque você sabe o caminho, você entende o que está acontecendo ali, né? Uhum. É diferente de alguém que nunca passou, nunca vivenciou e cair ali de paraquedas, né? E o que eu estou fazendo aqui? Então, para quem já vivenciou, já sabe como a gente leva aquilo numa boa. E para você, Aline, que tem tantos anos, né, de experiência, inclusive treina equipes para atuar, como que você definiria essa atuação no setor social? Qual que é o diferencial desse segmento? Eu acho que as pessoas, elas vão sempre se conectar com uma história. Então, para mim, acho que a história das pessoas é o ponto de conexão entre os atendidos, os educadores e os trabalhadores. Vamos pegar aqui o recorte da política de assistência social. Acho que a gente vai se moldando e se movimentando a cada história que nos toca e a gente diz assim, pô, a história dele, eu talvez seja esse agente, como o Fabiano falou, de mudança. Mas as pessoas também ensinam muito para nós. Então, assim, é isso que me encanta. Eu amo histórias. Eu adoro sentar e conversar e entender o que aconteceu para a pessoa chegar ali, né? O Fabiano trouxe, ele usou a expressão problemáticos, porque acho que é dessa forma, muitas vezes, que as pessoas veem os sujeitos que ocupam a política de assistência social. E cada vez que a gente olha para essas pessoas e conhece a história, a gente sabe por que ele está dando problema. Não é porque ele quer ir lá simplesmente tumultuar, mas as fragilidades e as vulnerabilidades que tem na vida desse sujeito faz com que no serviço da assistência ele possa ser verdadeiro. Às vezes na casa dele ele não pode ser verdadeiro, na escola ele não pode ser verdadeiro, e quando ele chega na política de assistência social, em um local que é para fortalecer vínculos e as convivências, ele começa a se mostrar. E aí aquelas máscaras que muitas vezes na história de vida dele ele pode ser verdadeiro. Então acho que
a política de assistência, os educadores e seus trabalhadores, eles precisam olhar para essa questão, né? A gente colocou aqui alta complexidade, que são serviços de acolhimento institucional. Então, quando acontece alguma violência ou violação de direitos, que é necessário esse sujeito, né, criança, adolescente, adulto, idoso, separar do seu convívio, ele vai para um acolhimento. E aí a gente tem vários serviços preventivos para que não se chegue até alta complexidade. E aí, quando esses serviços falham ou não tem a clareza daquilo que precisa alcançar num núcleo familiar, a gente vai subindo ali os níveis de proteção. Então, acho que quem trabalha na política de assistência social ou no setor social, né, tem que se deparar com esta realidade, mas está inteiro ali para transformar vidas e ser transformados também, porque elas nos afetam de uma maneira assim muito significativa, que a gente não tem a noção do quanto isso para nós é maravilhoso. Assim. Às vezes a gente anda na rua, às vezes as pessoas encontram a gente, lembra das coisas que a gente não lembra. Então é mais ou menos assim. Eu sempre falo que as pessoas sempre vão lembrar de algo que a gente fez. Mas como a gente não tem pretensão nenhuma, assim, simplesmente faz, eu não preciso mostrar, eu não preciso ficar me gabando por aquilo, então acontece de uma forma muito natural. Então acho que é essa gratidão mesmo que a gente tem nesse lugar. E você falou das histórias, você já sentiu, assim, a transformação de pessoas que você atendeu, né, que chegaram de uma determinada forma de fragilidade, de vulnerabilidade, e que com todo o seu apoio, né, da equipe, se transformaram ou se reencontraram, se potencializaram? Já teve muitas histórias assim? Muitas. Eu vou trazer uma que eu sempre trago. Eu atendia uma família em 2007, no Parque Osiel, que era naquela época uma das maiores ocupações da América Latina, e no território da Gleba B, né? E era uma família que a criança não podia almoçar no serviço. Então a mãe dela deixava ela de manhã e pegava na hora do almoço, e a gente falava: você não vai almoçar? Minha mãe não deixa, minha mãe não deixa. E aí a gente foi entender o que era esse minha mãe não deixa. E na época eu era coordenadora e tínhamos uma assistente social, e aí essa assistente social chamou a família. E essa mãe disse: se a minha filha acostumar a comer a comida daqui, ela não vai mais querer comer a comida do lixo, porque ela pegava reciclagem e na hora do almoço ela fazia ali para eles comerem. Nossa. E aí aquilo para mim marcou demais. Aí eu falei: só um minuto, eu já venho. Aí fui no banheiro, chorei, voltei assim e falei: olha, a gente vai olhar para essa demanda. E naquela época a gente não tinha os programas de transferência de renda, era tudo muito segmentado. Aí a gente conseguiu fogão, conseguiu cesta básica, conseguiu várias coisas para ela, com ela, né, participando de todo esse processo. E aí na época abriu uma cooperativa nesse bairro e ela começou a trabalhar nessa cooperativa. E a gente ali apoiando a todo momento essa família. E um pouquinho antes da pandemia eu encontrei com ela. E aí ela falou assim pra mim: Aline, eu sou tão grata a você. Eu choro, viu, gente? Todo mundo já sabe, né? Que se você não tivesse perguntado por que a minha filha não almoçava no serviço, eu não sei como estaria a minha vida hoje. Então, assim, às vezes é uma frase, é uma palavra, é uma atenção que você precisa ter, que você, de fato, se conecta com aquilo e você fala: o que eu posso fazer? Então, eu falo assim: eu sou muito intensa, me considero como insistente social, porque é isso, enquanto eu não ver a coisa ali, der o meu máximo nessa transformação, assim, eu falo que ainda a minha missão não acabou. Então, acho que são várias histórias, mas essa, assim, sempre me marca muito. Muito emocionante, né? Eu já tô aqui já com o meu lenço imaginário. Tô segurando aqui também. E é um inconformismo, né? De se deparar com uma situação e não passar por ela, né? Como se não tivesse visto, né? Sim. Você tem alguma história assim também? Nossa, são várias histórias e assim, de cabeça, para eu citar, eu vou acabar misturando histórias. Então é melhor não citar. Mas assim, você já teve essa experiência de ver alguém se transformar diante dos seus olhos? Sim, tem. No próprio acolhimento, né? Acontece, o acolhimento hoje ele é até 17 anos e 11 meses na instituição. E aí, quando passam para a maioridade, a gente acaba encontrando na rua, né? Na rua, nos lugares. E aí vem o pessoal, os meninos, meninas, abraça no supermercado, agradece.
Porque sempre quando eles ou são reintegrados, transferidos, ou até passam a maioridade, a gente sempre fala quando vai embora, né? Usa lá fora tudo aquilo que você aprendeu aqui, né? E aí eles agradecem, né? Tem relatos próprios, tem relatos de terceiros, de colegas que falam, encontrei fulano, encontrei ciclano, lembra de fulano? Encontrei no mercado, mandou um abraço, perguntou se você está aqui ainda, né? Esses dias mesmo, eu estava no centro de Campinas, fazendo uma compra e tal, e aí a minha colega, era para a instituição a compra, e a colega que estava comigo falou assim, viu, aquele menino que está no caminhão fazendo entrega, ele perguntou de você. Só que o serviço de acolhimento é uma casa de passagem, nem sempre a gente acaba lembrando de todo mundo. E eu falei, quem que é, e agora, quem é? E aí ele veio, me deu um abraço, ele falou, lembra de mim? Quando eu ouvi a voz, aí eu lembrei, porque o menino já estava barbado e tudo. Meu Deus do céu, o tempo passa. Então, assim, são essas coisas que fazem valer a pena, né? São os resultados, são os frutos, né? Por isso que eu digo que hoje eu sou fruto da política pública do SUAS, né? Então, muitos outros também são e serão através do nosso trabalho, através da nossa ação. E acho que muita gente não faz ideia, né? Não faz ideia, né? A gente não faz ideia de quanto a gente atende, quanta gente passa. E aí lá na frente a gente para fazer as contas e fala, meu Deus, tudo isso, né? É muita gente. E Punca, eu queria saber um pouquinho de você, né? Porque você é uma artista. Como foi que você resolveu mesclar a sua arte com a educação social? Foi uma coisa natural? Como você citou, as crianças, elas te procuraram, elas te admiram? Como que foi aquele clique, né? De, nossa, o que eu faço pode também ajudar pessoas, pode também transformar realidades. Parando pra pensar, tipo, na minha vida, assim, hoje eu vejo que a arte, ela salvou minha vida desde criança, né? Porque eu não sou daqui de Campinas, eu sou do extremo leste de São Paulo, e eu vivi lá até os meus 17 anos. E nessa cidade, assim, onde a minha família morava, a gente era bem carente, assim, de várias paradas, alimentação, moradia, roupa, tal. E aí tinha um projeto, que eu não sei se existe ainda, que era o Escola da Família, que acontecia lá, que de sábado e domingo, tipo, então a gente ia de segunda a sexta pra escola, e aí de sábado e domingo, nas escolas públicas, abria a escola com atividades artísticas e educativas. Então, eu ia por causa da merenda, porque era isso, né? Muitas crianças na mesma situação que eu iam por causa da merenda, então era um lugar que os meus pais, eles deixavam, então era eu e mais 3 irmãos, né? Então ia todo mundo pra lá, então lá eu aprendi malabares, biscuit, a minha irmã aprendeu tricô, crochê, macramê, que inclusive ela faz até hoje. Que legal. Então eu vejo que desde criança, esses trabalhos, assim, eles já foram impactando a minha vida, né? Mas, particularmente, eu não gostava muito da escola em si, porque eu sofria muito bullying na escola, por questão de não ter dinheiro, de não ter tênis, de não ter roupa, essas paradas. Então, quando eu terminei a escola, eu jurei pra mim mesma que nunca mais eu ia pisar numa escola. Falei, nunca mais eu piso numa escola. E aí, quando eu tinha 17 anos, a gente foi pro interior, que é Birigui, onde minha família mora hoje. E lá não tinha muita coisa voltada pra juventude e tal, então eu ficava muito na rua. E aí, chegou até mim um projeto chamado Projeto Guri, que ainda existe em alguns lugares, eu sei que em Campinas tem, que foi aonde eu tive contato com violão. E eu já sempre gostei de fazer música e tal, mas eu nunca tinha tido contato com instrumento. E aí eu entrei nesse projeto, e aí eu era a única criança que não tinha violão. Então eles se mobilizaram lá no projeto, uma das alunas que tinha trocado de violão me deu um violão dela, e eu comecei. Aí eu comecei a fazer algumas ações de aula de violão, essas paradas, mas quando eu vim pra Campinas, eu me afastei muito disso, porque é isso, né? Eu trabalhava com malabares, então eu viajei, fiz várias paradas e tal. Quando eu me estabilizei, eu falei, poxa, preciso voltar pra algum lugar e começar minha vida, né? E aí eu escolhi Campinas, falei, vou ficar em Campinas, e foquei na minha vida ali, mas durante esses 2 primeiros anos que eu morei aqui, no primeiro ano eu fiquei sem casa. Então, tipo assim, eu cheguei a morar na rua, cheguei a ficar, tipo, sem comer, várias paradas bem pesadas que eu passei. Quando finalmente eu conheci a cena do hip hop aqui em Campinas, né? Eu ia porque eles cobravam 1 quilo de alimento pra se inscrever, né?
E a galera achava que era pros moradores de rua, e na verdade era pra mim, porque eu conhecia uma galerinha de lá, e aí eles sabiam da minha situação, e aí eles não falavam que era pra mim. Então, hoje, vendo, eu vejo que eu fui atendida também, sem saber que eu tava sendo, né? E aí, quando a minha vida deu uma melhoradinha, uma estabilizadinha, que eu consegui, né, sou autônoma, então que eu consegui alugar uma casa, pagar o aluguel e tal, falei, vou focar na minha arte, nunca pensei em educação nem nada. Mas aí começou a aparecer, tipo, projetos, né? Como, por exemplo, o Street Fest, que é um projeto que eu participo há mais de um ano. Não sou do projeto, mas eu sou contratada pelo projeto, né? Que é um projeto que leva justamente a cultura hip hop para escolas, instituições, educandários. E aí eu já conhecia alguns dos organizadores do projeto, eles já conheciam o meu trabalho. Então, a princípio, foi muito despretensioso. Foi tipo assim, a gente vai fazer uma oficina, precisa de um MC. Tá querendo ir? Só tem homem, precisa de uma mina. Falei, vou. Primeira vez que eu pisei na escola, eu comecei a tremer, assim. O gatilho de pisar numa escola. Tipo, eu tive um ataque de pânico surreal, assim, porque eu sofri muito na escola. Tipo, muito mesmo. Olha eu também aqui, né? E aí, tipo, eu gostei. Eu falei, pô, que legal, né? Tal. Eu achava que ia ser mais um bico, assim, que eu ia fazer pra ajudar na minha renda. Eu não imaginava que eu ia pegar amor por isso de verdade, né? Tanto que eu nem... eu evitava até muitos contatos com as crianças ali, porque eu ainda tinha aquele receio de, tipo assim, tô numa escola, as crianças são cruéis, tal. E aí depois eu entendi que não, que era a experiência que eu tinha tido quando eu era criança, mas que eu não precisava mais me prender naquele trauma, que eu podia ressignificar essa parada, né? E aí, conforme eu comecei a indo mais, eu via que, por mais que eu não queria ficar muito perto das crianças, as crianças vinham pra cima de mim e me abraçava e tirava foto e não sei o quê. E aí eu fui me familiarizando. Quando veio essa questão de... mudou pra 2025, aí eu comecei a participar da Casa do Hip Hop, mais assim, né, tipo, ativamente, nas questões das políticas públicas, dos projetos e tudo mais, que começou a vir umas oportunidades e veio o curso. Porque até então, eu fazia oficinas, mas eu não me considerava educadora. Eu me considerava oficineira de hip hop. Eu não entendia ainda que o que eu fazia podia ser usado como forma de educação. E aí eu comecei a perceber isso na prática mesmo, indo nas escolas, e sempre que eu perguntava, alguém aqui já foi numa batalha de rima? Raramente eles já tinham ido, mas quando eu perguntava quem já assistiu uma batalha de rima, nem que fosse na internet, não importa a idade, desde o mais novinho até o mais velho, todos eles viam. E aí virou uma chave na minha cabeça da problemática do ambiente de batalhas de rima. Porque eu tô há 7 anos nesse meio. E eu sei que é um meio tóxico. Assim como vários ramos na vida, né? Na sociedade, infelizmente, existem pessoas de má fé que praticam também a cultura. Não são todas as pessoas. É uma cultura muito marginalizada, não é dessa forma como as pessoas veem. Mas dentro da cultura também existem pessoas que agem de má fé, que trazem discursos de ódio, por exemplo, né? Falas racistas, homofóbicas, capacitistas, misóginas. Então, eu, durante esses 7 anos como MC de batalha, uma das poucas mulheres da região, eu comecei a sentir muito peso, assim, na pele mesmo, entender por que as minas não participavam, por que as pessoas LGBT não participavam, porque não tinha criança, porque não era um ambiente para criança. Por quê? Sendo que o hip hop é um ambiente de criança. Então, aquilo virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, mano, tá errado isso daí. E aí, 2 anos atrás, eu criei uma batalha, que ela é 100% organizada por mulheres. Foi a primeira batalha da região 019 de São Paulo, criado por mulheres. E acho que do país, tem 10, se for muito, entendeu? É bem pesado. Tipo, com uma organização 100% feminina. Que legal. É legal, mas é uma droga, né? Se for parar pra pensar, porque... Poxa, a gente existe, né? Por que a gente não tá fazendo? Não é porque a gente não pode, né? Muitas vezes é por falta de acesso, por falta de encorajamento Mas mesmo. muito bom você ter criado, né, a iniciativa. Foi, sim. Hoje somos em 10 mulheres, né? Quando começou era só eu. E aí hoje somos em 10. E aí o diferencial não é só, beleza, uma organização de mulheres. Eu comecei a entender que o quê? Apesar de ser uma organização 100% feminina, 90% das pessoas que rimam lá ainda são homens. Ainda são os homens que rimam nas outras batalhas. Porque a gente está construindo essa cena de diversidade. Não adianta a gente empoderar as mulheres, empoderar as pessoas LGBTQIAPN+, se a gente não desconstruir os homens. Porque a gente vai continuar sendo vítima.
Então eu vou só continuar preparando as mulheres para sofrer. Não, a gente tem que chegar na raiz do problema, que são os homens, e fazer eles entender que tá errado, que é uma parada estrutural. Muitos deles também não têm a consciência do que eles estão fazendo. Então, quando a gente usa a cultura, que é um lugar onde eles já se sentem confortáveis para se expressar, para mostrar para eles, não de forma repressiva, mas de forma educativa, de o que eles estão propagando é errado, não é condizente com o que a própria cultura hip hop traz, isso afeta as crianças também. Por quê? Porque são essas mesmas crianças que vão ver esses mesmos MCs mudando o discurso deles. Então, quando uma criança vê um MC, um artista com falas de discurso de ódio, essa criança vai repetir. Ainda mais se esse artista é um artista famoso. E hoje as batalhas, elas estão a nível internacional, a nível mundial, global. Então, tipo, um artista hoje do hip hop bem sucedido tem dinheiro, tá na Netflix, tá em grandes palcos. Então, é uma influência hoje muito forte. Crianças, antes os moleques queriam crescer e ser jogador de futebol, hoje eles querem ser MC. Então, isso é legal, mas até um certo ponto, qual tipo de MC essa criança quer ser? E aí foi aonde começou a mudar muita coisa dentro de mim, e foi onde eu comecei a aplicar, não só dentro das escolas, de falar pra eles sobre essa questão mesmo com os alunos, sobre, ó, da hora, você gosta de batalha, o hip hop, ele prega isso. Existem pessoas que fazem isso, não é esse exemplo que vocês vão seguir. Ó, você tem algum problema com seu amigo, você não vai bater nele. Vocês vão resolver. Ai, mas eu não sei conversar. Então a gente vai treinar a didática, nós vai treinar a dialética aqui e vocês vão resolver na rima. Entendeu? Vocês vão se resolver na rima. Ah, uma pessoa muito tímida, muito no canto dela, tal. Quais traumas essa pessoa passou? Como que essa pessoa, ela se comunica com professores, com familiares? Não se comunica? Então vamos trabalhar a escrita criativa dessa criança, né? Não é chegar e falar assim, todo mundo levanta a mão, vamos fazer o uou. Não. Primeiro a gente trabalha a escrita criativa, pra gente entender o sentimento dessa criança, entender coisas que ela tem ali dentro, pra botar essas coisas pra fora, pra através disso ela sentir segurança. Então a cultura hip hop nada mais é do que várias manifestações urbanas e periféricas de pessoas que muitas vezes não sabem falar, mas ela sabe rimar, mas ela sabe pintar, ela sabe dançar, ela sabe desenhar. Então isso criou uma união ali dentro da periferia que ressignificou o destino dessas pessoas e dos futuros também, das gerações dela, né? Chegou no Brasil, chegou em vários lugares, então com certeza, sabe? É uma cultura que, quando entendida de verdade e praticada de verdade, ela muda muito a vida e a realidade das pessoas, né? Porque eu vejo por mim, pô, uma pessoa que chegou numa cidade que não tinha onde morar, que não tinha o que comer, eu bebia muito, então, tipo, eu poderia ter ido para um caminho totalmente diferente. Se não fosse eu ter encontrado o hip hop, eu não sei se eu estaria aqui hoje, entendeu? Então, levar isso para as escolas, levar isso para as crianças e mostrar para eles que, ó, você não precisa reproduzir a violência que você sofre na sua casa. Você não precisa reproduzir a violência que você sofre na escola. Você pode falar sobre isso. Ah, eu não sei como falar, então a gente vai aprender. Então a gente vai se comunicar. Porque, eu sou professora do Elemento MC. Eu não só ensino eles a fazerem rima. Eu ensino eles a pensarem por conta própria, eu ensino eles a ter um raciocínio rápido que eles podem usar numa entrevista de emprego, por exemplo. Você vai preparada lá para X perguntas, a pessoa faz uma pergunta que você não estava preparada, você vai travar e perder o trampo ou você vai ter um raciocínio rápido de um bom MC e vai improvisar? Legal. Então isso muda sim, com certeza. Pessoas que não aceitavam o próprio cabelo, hoje aceitam o cabelo. Pessoas que não aceitavam o próprio estilo, hoje aceitam. Então isso é muito lindo, velho. É muito lindo legal. Mesmo. Bom, ouvindo esse relato incrível, né? Eu acho que é legal a gente ver também como ela já tinha esse instinto, essa veia, e aí o curso veio para fortalecer isso. Então, eu queria agora falar um pouquinho da técnica. É importante também para o educador social ter técnica para atuar de uma maneira mais assertiva. Aline, acho que talvez você possa comentar um pouco sobre isso, porque a gente vê que ali o coração dela já estava destinado, mas ela fala, né, que o curso trouxe ferramentas, né, para aplicar. Qual que é a importância disso, dessa capacitação para atuar no setor? Bom, acho que a primeira coisa é trabalhar numa questão horizontal, né? Sem verticalizar ali os saberes. Então, a academia, ela preza muito por isso. O mestre da educação e o mestre da capoeira são mestres, mas cada um vai partir de um lugar diferente da sua educação popular ou da sua educação acadêmica, né? E essas pessoas todas, elas têm muito a contribuir. Então, quando a gente traz para a academia social
a PUC enquanto uma universidade, mas seus educadores populares, educadores sociais e professores que vivenciam essa prática, a gente consegue muito fazer essa conexão. Então, quando os cursos eles são pensados, a gente tenta ao máximo, né, dessa perspectiva acadêmica, transformar essa teoria numa prática que faça sentido para esse profissional. Então, a gente traz muita metodologia, é um processo muito dialógico. Então, assim, o saber ali, ele não está pronto, ele é construído coletivamente. Então, cada turma tem um perfil, cada turma a gente não consegue replicar exatamente aquilo que a gente planeja, porque a gente vai muito nesse movimento do que aquele grupo está pedindo e a partir desses cursos o que a gente consegue construir. Todo curso da academia social, ele gera um produto de conhecimento e esse produto depois fica disponível para todos que tenham interesse em acessar, para olhar o que foi aquele curso e se inspirar também a fazer essas práticas ali no cotidiano, no dia a dia. Então, é muito desse lugar mesmo, do que pode ser ofertado e como cada um depois consegue levar isso para a prática. A Punca trazendo aqui, né, os elementos pilares do hip hop, a gente tem o hip hop ainda muito na cultura. E quando a Punca participou, foi numa aula que eu estava fazendo, e aí eu trouxe a política de assistência social. E no trabalho do grupo da Punca, eu falei, caramba, vamos trazer a cultura para dentro da política de assistência social. Porque hoje a gente tem essas habilidades, vamos chamar assim, como fim. E aí o que a gente discutiu, não é para ninguém sair daqui grafiteiro, MC, DJ, né? Ou, como é que chama do dançarino? MC? B-boy ou B-girl. Ou B-girl. Não, a gente quer que eles tenham essa compreensão do que vem a ser, por exemplo, esses elementos pilares e como que isso na assistência pode transformar. Então, a gente sempre parte de um princípio de uma intencionalidade pedagógica. Sempre, em tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter uma intenção. Que se essa intenção não está clara para o educador, o trabalho talvez dele vai ter ali uma fragilidade, porque ele não sabe onde ele quer chegar. Então, a gente tem também a questão das nomenclaturas. Oficineiro, educador, monitor, educador popular, educador social e várias outras nomenclaturas. Por isso que o Fabiano trouxe no início. Não é uma profissão regulamentada. Na assistência é nível médio. Mas cada um sempre vai partir da habilidade. Então, oficineiro de música, oficineiro de dança, oficineiro de circo. E não é isso que a gente precisa. A gente precisa de multi-artistas, multi-habilidades, que vai dialogar com a necessidade daquele público. Então, os cursos da academia social, né, e outras formações também aí mais abertas, a gente sempre vai partir desse princípio. É o que eu planejo, mas partindo da realidade do outro, assim. Acho que é mais ou menos nessa perspectiva. E você sentiu essa diferença depois do curso, dessa intencionalidade no que você faz? Com certeza. Eu sempre fui conhecida como a mina que bate de frente nas batalhas, né? Mas eu vejo muito essa parada do machismo também, porque muitos homens batiam de frente e ninguém ficou conhecido por ser humano que bate de frente, né? Mas a mina que bate de frente, todo mundo fala. E eu sempre, por passar várias situações também em batalha, eu sempre ia um pouco mais com a cara mais fechada, tal. O pessoal me atacava, eu respondia. De um tempo pra cá, de quando eu comecei a fazer o curso, que eu já comecei a mudar essa parada. Então, se você pega as minhas batalhas da época do curso pra cá, 90% das minhas rimas são rimas de conscientização sobre o que tá acontecendo ali. Não que antes eu já não fizesse, eu sempre fiz. Mas hoje eu priorizo mais. Eu vou perder a batalha, eu sei, mas eu vou falar isso aqui, porque vai ter aluno me assistindo. Então, tipo, grandes eventos que eu subo nos palcos, que eu convido as crianças, eu chego nos organizadores e eu falo, vai ter aluno meu nessa plateia. Presta atenção aí no que os MC vai estar falando, no que vocês vão estar mandando de rima, porque vai ter criança, a gente tem que entender que é século 21, 2025, nós não estamos mais em 2010, quando começou batalha de rima que era engraçado, certas paradas, não é mais, nunca foi, então vamos se conscientizar. Então, o curso, ele me trouxe talvez um pouco mais de propriedade na fala, porque eram coisas que eu já pensava, que eu já falava, mas eu não tinha o respaldo, entendeu? O certificado que você pode dizer o que você está dizendo. Então, depois que eu saí do curso, eu vejo que até a visão de algumas pessoas sobre o meu trabalho mudou bastante, né?
Então, hoje a galera até me zoa. Ah, que você é educadora, não sei o quê. Ah, chegou a professora. Eu falo, gente, eu não sou professora. Eu tento repassar o que eu aprendi. E ainda vou aprender muito mais e vou absorvendo, mas hoje sempre com essa questão da conscientização, do vamos transformar esse ambiente aqui num ambiente mais propício, porque as crianças estão engajadas e a gente não quer que eles reproduzam o discurso de ódio. A gente quer que eles reproduzam coisas que vão fazer sentido na vida deles e que vão abrir portas pra eles, né? Então, mudou muito a minha vida. Até comigo mesma. Nossa, era um chororô. Fala aí, Aline. Era um chororô no curso, velho, não é? Nossa, tinha umas atividades que você entendia questões com você mesmas. Então, tipo, hoje eu já não vejo mais problema em pisar numa escola. Já não sinto mais gatilhos emocionais, porque eu sinto que isso foi curado, assim, de certa forma. Então... isso é a minha experiência. Se você for pegar vários alunos ali, cada um falar a sua experiência, o curso ele mudou a vida de todo mundo, né? Cada um na sua área, assim. Mas na minha área, eu posso dizer que ele me trouxe mais confiança e mais propriedade para eu entender que eu não estava errada nessa parada, entendeu? Que era uma coisa que é isso. É difícil, mas eu acredito que com o tempo as pessoas vão abrindo mais a mente, sabe? E a Aline falou dessa questão da horizontalidade, né? Você sentiu que você também ensinou no curso? Sim. Que teve essa troca, você aprendeu com outros alunos, com o professor, você ensinou também, como que foi? Sim, muitas aulas eu sentia, até eu esquecia quem que era o educador, quem que não era, porque... Sempre tinha pessoa representante ali, que chegava com o tema da aula, mas todo mundo tinha um espaço de fala, todo mundo passava a sua interpretação sobre aquilo, todo mundo trazia o seu saber, então... inclusive, a gente teve aulas com quem já tinha finalizado cursos, né? Inclusive, hoje, quem fez o curso comigo já tá dando também aulas nos cursos. Então, eu sinto que isso foi muito respeitado, com certeza. Porque eu sou essa pessoa, né? Que eu gosto de falar. Então, se eu tô num lugar que eu sinto que, pô, não tá sendo bem-vinda a minha fala ali... Dá uma retraída, né? E aí, quando você tá num lugar que você sabe a hora de escutar, mas na hora de falar, sua fala, ela é respeitada, eu acho que isso é bem, bem melhor, sabe? E eu senti isso com certeza. Faria de novo, inclusive, o curso. Fabiana, eu queria te perguntar, qual que é a relevância dessa formação, seguindo aqui no que a gente tá falando, para o impacto posterior na região de Campinas? Como que esses profissionais mais capacitados chegando para fortalecer, qual que vai ser o real impacto disso? Você que está ali, né, numa instituição, sabe dessa necessidade, né? Gabi, o impacto da formação na sociedade, no território de Campinas, ele é sem dúvida muito satisfatório, né? Hoje, nós estamos aí com uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas capacitadas e interessadas em desenvolver um bom trabalho dentro da assistência, né? Então, acho que com o curso, com essa formação, as pessoas elas vão levar essa dinâmica do cuidado, do ensinar, do vivenciar de forma muito mais leve, né? Essa forma da metodologia horizontal que a academia propõe hoje é de suma importância, né? Porque esse cuidado de trazer os mediadores do curso são pessoas que já têm essa vivência, que já têm essa bagagem, né? Já passam a credibilidade maior, passam um conhecimento maior, né? E essa troca também de diversas áreas dentro da formação, né? Nós temos lá um que é do serviço de convivência, outro é do acolhimento, outro é da associação de moradores, ou a professora é lá da delegacia, né? Então, isso traz uma troca, né? Tanto social como de conhecimento, e também traz esse aprendizado, nos dá essa firmeza, né? Acho que quem passa ali pelo curso, pela formação, vai com certeza chegar mais preparado, vai chegar mais encorajado naquilo que vai fazer, né? E vai fazer com mais propriedade também. Concorda? Sim. Inclusive, um dos eixos da Academia Social, o eixo 3, é um banco de talentos e oportunidades. Então, a ideia nesse projeto é também tentar captar das organizações vagas de trabalho
e das pessoas que passaram pela formação conectar nessas vagas. Então, a gente tem também essa perspectiva, esse processo está em construção, mas a ideia é justamente fazer essa conexão. Isso que o Fabiano traz, né, de encontrar profissionais. Hoje, na assistência social, a assistência ela ainda é muito pensada para pobre. Uma política que para pobre qualquer coisa serve, então não precisa ser muito elaborada. É uma política que ainda a gente não tem um reconhecimento como tal. E o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele bebeu muito da fonte do SUS, do Sistema Único de Saúde, para ser constituído. E aí a gente traz, quem trabalha no SUAS? As pessoas que trabalham na assistência, elas nos levantam a mão. Ela fala assim, será que eu trabalho? Eu não sei, eu não consigo me posicionar se o SUAS é de fato uma política pública. E aí a gente vem nessa construção. Você é um trabalhador do SUAS, você tem essa valorização. Mas enquanto a gente não olhar para a política de assistência social como ela deve ser olhada, a gente ainda vai encontrar nesses profissionais que chegam para trabalhar o voluntariado, a caridade, principalmente em acolhimento institucional. Ai, coitadinhos, profissionais que às vezes querem entrar e tá, sei lá, querendo adotar uma criança e aí ele vai pro abrigo com uma intenção de dar uma olhada lá para ver como é que tá. Então, assim, são várias coisas que vai atravessar esse cotidiano desses profissionais. E acho que a academia, nesse lugar dessa qualificação, é colocar as políticas públicas que a gente tem essa interface no seu lugar e dizer, política de assistência social é de proteção, é de prevenção, é de garantir escuta, é de garantir até a questão da renda mesmo, né? A gente tem hoje alguns programas de transferência de renda, é a convivência, é a autonomia, e para quem dela necessitar, não mais para o pobre, né? Então, hoje a política de assistência, a entrada dela é por uma vulnerabilidade relacional. Eu só entro na assistência pela renda para acessar benefícios, mas ela tem um conjunto de serviços, programas e projetos para essa transformação, como ele trouxe. E isso ainda não é muito conhecido. Então, os cursos, ele vem trazer isso também. É o seu pertencimento para além do que uma política já foi um dia de caridade. É para uma transformação social. E se você tá afim, você vem com a gente nessa, assim, né? Gente, muito obrigada por essa conversa, que eu acho que foi muito enriquecedora. Eu aprendi muito. Tenho certeza que quem estiver escutando também, com certeza vai sair diferente. E só para encerrar, eu queria uma palavrinha curtinha de cada um sobre do porquê vale a pena atuar no setor social. Vale a pena pela questão do fator de transformação, né? É como eu trouxe, né? Para mim é uma forma de gratidão, mas para mim também é uma forma de que reproduzir aquilo que um dia foi feito por mim, mas de forma muito mais intensa, muito mais capacitado para fazer isso, né? Então, é gratidão, né? Eu penso que existem muitas formas de você fazer diferença no mundo. Eu acho que essa é uma forma bem potente de você fazer diferença a longo prazo, né? Porque é isso, uma coisa é eu deixar um grafite numa parede ali que com o tempo pode ser apagado. Mas uma semente que você planta numa criança, num adolescente, até numa pessoa mais velha também, né? É uma semente que ela vai germinar. Então, é uma forma de, como o Fabiano falou, você agradecer o que fizeram por você e você replicar aquilo. É tipo, não deixa o samba morrer, tá ligado? É basicamente isso, a gente não deixa morrer aquilo que a gente recebeu um dia. Então, eu acho que é uma coisa muito bonita para se fazer assim, com certeza. Legal. Bom, tem uma frase que a Estela Ferreira é uma formadora também, aí roda o Brasil, da Vira e Mexe Consultoria, né? E ela trouxe para nós um dia, se o trabalho, em relação ao nosso trabalho mesmo social, né? Então ela fala, se o profissional não tem clareza de qual direito é necessário assegurar dentro do serviço, o trabalho que ele faz não gera mudança. E se não houve mudança, não houve trabalho profissional. Então eu carrego isso comigo, é daí que nasce, né, a teoria na prática, que hoje eu faço as formações, as assessorias e as supervisões, porque todos os dias a gente está ali. Tem que estar leve, né, como você falou, de corpo inteiro para essa transformação. Não só para o processo com o outro, mas para nós também. Então, eu sempre vou
trazer isso como um princípio ético e político da nossa profissão e do nosso ramo aí, né? Dessa educação social e dentro do setor social. Acho que é isso, Gabi. Muito obrigada. A gente fica então com essa reflexão e até o próximo podcast.